A política econômica dos governos interfere diretamente na vida dos trabalhadores, qualquer que seja o país. A Europa, por exemplo, enfrenta hoje uma grave crise econômica com um receituário que, em vez de aliviar os sintomas, mantém vários países em situação difícil. Direto de Berlim, na Alemanha, Flávio Aguiar faz uma relação entre a crise europeia e a eleição presidencial no Brasil. O Brasil vive um momento decisivo, evidentemente, devido às eleições próximas, o segundo turno, no dia 26 de outubro. E nas discussões a respeito, a Europa, muitas vezes, surge como um modelo, digamos assim, a seguir. Porém, é necessário levar em conta vários aspectos aqui. A Europa, a zona do euro em particular, mas todo o continente, está vivendo uma crise econômica sem precedentes, praticamente, no pós-Segunda Guerra. Essa crise se criou na esteira da crise financeira, que começou com instituições financeiras dos Estados Unidos, mas que se espalhou aqui pela Europa. E ela teve, em diferentes países, motivos diferentes também. Por exemplo, na Islândia, na Irlanda, o sistema bancário quebrou. Como o governo garantia esse sistema irrestritamente, o país quebrou. Já na Grécia, por exemplo, a dívida pública saiu fora do controle, mas impulsionada também por uma sonegação sem precedentes na história do país. Na Espanha houve uma bolha imobiliária. Entretanto, o que todas essas crises distribuídas pela Europa têm em comum é o plano de ajuste que elas provocaram, o chamado plano de austeridade fiscal, impulsionado na Europa inteira com a liderança da Alemanha. Esse plano trouxe para os países europeus aquilo que hoje a oposição quer aplicar no Brasil: arroxo salarial, diminuição das pensões, contenção dos gastos sociais, cortes nas despesas públicas, provocando uma política recessiva de dimensão continental. Essa política recessiva vem mantendo os países dentro da crise, ao contrário de tirá-los da crise, né? Assim, isso assume proporções dramáticas na Grécia, na Portugal, Espanha, Itália, até mesmo na França. E, inclusive, a Alemanha, que se achava imune por ser a economia mais forte da Europa, vivendo basicamente de exportações, também está sendo agora atingida pela crise. A taxa de crescimento anual da zona do euro está em 0,8%, indicando que a recessão veio para ficar, penalizando sobretudo os trabalhadores. Essa crise que agora aporta na Alemanha se deve ao fato de que o principal parceiro comercial, por assim dizer, da Alemanha, que mais importa seus produtos, é a própria Europa. Com a Europa em recessão, mais cedo ou mais tarde, a crise recessiva bateria às portas da Alemanha, como está batendo agora. E como já se disse, quem pagou por isto, sobretudo, foi a classe trabalhadora, foi a classe média, foi o poder aquisitivo dos trabalhadores da classe média em todo o continente. Este é o remédio, digamos assim, venenoso, que as oposições hoje estão planejando aplicar no Brasil, caso vençam a eleição. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TVT.